Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio da live especial da SIC, uma parceria do Núcleo de Consultores e Treinamentos com o Ponto de Atendimento e com o Projeto Consulte Mais. E hoje as nossas convidadas são a Fabiana e a Ellen. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, olá. Um prazer estar aqui, conversar um pouquinho de temas importantes sempre, né? Joia. A Fabiana Poletti é consultora em gestão de pessoas e a Ellen Beatriz Pietruzinski é consultora para a gestão de negócios gastronômicos. Fabiana, a gente vai conversar com você, iniciar com você e falar de um tema que é muito importante, né, para a questão empresarial, que é sobre a produtividade. Nós temos países, principalmente Coreia do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, com um nível de produtividade até 4 a 5 vezes maior do que a produtividade média do brasileiro, né? O que a gestão de pessoas pode fazer em benefício da produtividade? Que pergunta interessante, né? Eu não conheço o case, né, desses países aí, mas eu confio e acredito muito em gestão de pessoas, né? E nas pessoas. Então, a gente sempre fala que na administração existe um tripé bem importante, que são pessoas, processos e tecnologia. Esses três, o PPT, né? E a gente inicia com pessoas. Então, eu imagino que nesses países haja um foco muito grande nas pessoas. Né? Também em processos, também em tecnologia. Mas tudo começa nelas, tudo começa na gente, numa boa contratação, num bom desenvolvimento, num bom treinamento, num continuar olhando para as pessoas no processo, durante a vida delas, no profissional, avaliar como é que está essa produção, o que está acontecendo ali que não está produzindo, mexer naquilo ali, não se limitar aquilo, ou achar que aquilo ali é normal, né? Desenvolver, aplicar e a empresa estar sempre olhando para isso, em cima disso, né, até o final do ciclo dessa pessoa ali dentro, né? Então, para que você produza mais, você realmente precisa investir nessas pessoas, que é vou puxar para o meu negócio, processos, que aí a consultoria pode te ajudar muito também, né? Os processos, você tem uma metodologia, você tem nos livros, porém, né, Ellen, É difícil aplicar, colocar exatamente na sua prática, na sua realidade. Os empresários têm suas dificuldades. E cada empresa tem a sua história, o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer. E lógico que a tecnologia, ela dá uma mão na roda, né? Sem a bem aplicada e bem estudada. Isso mesmo, sendo a tecnologia também aderente para aquele negócio. E as pessoas atrás da tecnologia dirigindo aquilo, né? Sabendo conduzir a tecnologia, porque senão de nada adianta. Exatamente. Muito bem, Ellen. Eu estava conversando aqui antes, nos bastidores aqui com a Fabiana. Eu não sou especialista no assunto, mas eu trabalho muito com pessoas e contrato alguns serviços, às vezes. E eu percebo que um dos fatores que faz com que essa produtividade seja tão baixa entre os brasileiros, que é um desafio principalmente para a nossa indústria, né, é não fazer direito da primeira vez e existir a necessidade do retrabalho, né? Você enxerga outros pontos, assim, uma questão prática dentro do que a Fabiana falou, que podem contribuir para que essa produtividade não seja a esperada? Muito. Na minha área de atuação especificamente, que é a parte gastronômica, eu costumo dizer aos empresários assim, ó, que o óbvio tem que ser dito. Às vezes a gente espera que um recém-contratado, que um colaborador que está se integrando na empresa, que ele saiba fazer exatamente tudo o que a empresa precisa. E às vezes não é isso. Cada nicho de trabalho vai ter a sua peculiaridade que precisa ser repassada, integrada isso para o novo colaborador. Então, muitas vezes eles ficam perdidos, sem saber como fazer, quando fazer, por que fazer. O porquê fazer eu acho essencial que se diga. Né? Então, quando eu falo para uma cozinheira, para um padeiro, olha, este pão você tem que produzir em tal quantidade porque este é o que mais vende às sextas-feiras. Aí ele vai, opa, então eu sei por que eu tenho que fazer esse pão à sexta-feira, né?
Então, às vezes, esse óbvio, essa coisa simples não chega ao colaborador, então ele fica perdido. E aí a produtividade cai lá embaixo, né? Então, eu acho que a comunicação é um fator essencial, ter esses momentos de ouvir, né, a equipe, ter a empatia com o funcionário, com o colaborador, que ele vai te dizer, olha, eu não consegui fazer esse processo porque está me faltando tal coisa. E às vezes, se a gente não ouve o colaborador, a gente não consegue identificar qual o problema daquele processo não funcionar. Então, eu acho que comunicação e essa questão da empatia e de discriminar todo o trabalho e de orientar e de fazer junto, às vezes, de ter esse momento de integração um pouco mais, com mais dedicação, né, com mais tempo, com mais entrosamento, funciona melhor. E aí eu me lembrei, complementando, né, que a Ellen, quando ela fala em o porquê, é o tão falado propósito, né? Ter o propósito, se sentir útil, se sentir gostando daquilo. Nossa, então é na sexta-feira que eu preciso do pão? Poxa, então eu vou contribuir com a causa da empresa, né? Então a importância disso. E os empresários, e a gente fala muito, né, Jean? Ai, apagão de talentos. Eu vejo essa história, essa fala de apagão de talentos há muitos anos, há mais de 10 anos já, não sei se você concorda comigo, né? E sempre vai ter falta de talentos, apagão, mas eu acredito que tem muito talento, sabe? Em Cascavel tem muito talento, Paraná tem muito talento. É só você encontrar a pessoa certa para aquilo, para aquela atividade. E aquilo Por que eu me lembrei? Porque a Ellen comentou. Muitas vezes a gente não para dar uma atenção para essa pessoa. De repente ela não gosta de fazer o pão, mas ela gosta de fazer o bolo. O salgado ela não gosta, mas ela gosta do doce. Opa, é só inverter essa situação. Ela não que o empresário tenha que se adaptar a tudo, né? Nem tudo a gente consegue. Mas ouvir e entender, fazer um bom processo seletivo, começa por aí, né? De você entender aquele colaborador e colocar ele, a pessoa certa, no lugar certo. Esses dias eu tive um exemplo muito legal em relação a isso que você falou das pessoas, né? Toda empresa é feita por pessoas. Então, mesmo nós, às vezes, em pequenos negócios, né, que a gente atua bastante como consultor, eu recebi um exemplo de uma grande franquia que foi me falado assim, nossa, Ellen, olha só, teve essa grande franquia que também errou no estoque. Aí eu olhei e falei assim, mas você já pensou que também essa grande franquia é feita por pessoas? Então, às vezes, a gente não pode imaginar que só porque é grande vai estar tudo 100%. Também são pessoas ali atrás do controle de estoque, do sistema operacional, fazendo e observando e estando dedicado àquilo. Então, toda empresa é feita por pessoas e cada um tem os seus propósitos. Então, às vezes, aquela pessoa que está numa função, às vezes, gerencial, ela gosta mais do operacional, e se eu colocar ela no operacional e conseguir identificar isso, ela vai ser muito mais produtiva, né? Então, identificar esses perfis é um grande desafio, né? Eu sempre pergunto, Fábio, me ajuda aí, como é que a gente identifica melhor o perfil das pessoas, como que eu sei que empresa precisa de qual perfil e que perfil é esse candidato, né? É difícil a gente identificar, mas a gente precisa desse olhar constante na gestão de pessoas para que as empresas consigam sempre estar um passo à frente buscando produtividade. Ellen, o que você está dizendo é que o erro é uma possibilidade constante, né, na carreira de todo profissional, independentemente de onde ele esteja, né? E eu percebo também que o treinamento é fundamental para que aos poucos a gente possa ir corrigindo isso, para que as falhas, pelo menos, sejam reduzidas de uma maneira significativa, né? Eu quero saber, Fábio, agora, se o empresário percebeu que investir em treinamento é realmente um investimento. Infelizmente, não sei se a Ellen concorda, mas nem todos percebem, né? E treinamento não é só você ir lá na SIC e vir fazer um treinamento aqui em sala de aula. Treinamento é você pegar na mão daquele colaborador, mostrar para ele na prática como se faz. Eu acho que na área da Ellen tem muito isso, né? Na área de alimentos, mostrar como se assa o pão, enfim, a gente estava falando do pão. Qual a melhor receita, qual o melhor formato. Às vezes tem que conversar e ficar com o funcionário, estar no processo operacional,
fazer, mostrar o jeito que faz, decorar a torta e dizer, olha, é assim que a gente tem que fazer todos os dias. Porque esse assim está na cabeça do empresário, não está na cabeça do funcionário, né? Então, a gente tem que explicar. Mas, na minha área, fazendo um adendo, Fábio, às vezes a rotatividade, por uma gestão de pessoas, às vezes, aquém do desejado, a rotatividade é tão alta que a hora que a gente consegue contratar, encontrar um perfil, a maioria dos empresários coloca diretamente esse funcionário, essa pessoa no trabalho operacional. Não tem esse tempo de integração, esse tempo de treinamento, e isso é uma coisa que é muito necessária ser revista nessa área. Eu vejo que o que a gente não pode deixar de fazer nunca é treinar e de não... me fugiu agora, mas... a questão de dizer deu, não quero mais, não dá mais, me perdi agora aqui, mas eu já ouvi muito isso de empresário dizer assim, cansei, já não quero mais fazer. É uma coisa constante, você não pode deixar de treinar nunca, e a gente é o tempo inteiro, né, a gente vai buscar leitura, e treinamento não é só aquela mesma coisa de sempre. Você pode treinar através de ter um processo de mentoria, você pode treinar dentro de um networking, você pode treinar fazendo um benchmarking, você pode treinar numa leitura, né? Então, tudo isso é treinamento. Agora, o empresário pode ajudar no sentido de orientar, de dizer para o colaborador dele, vai para esse caminho, vai para aquele, ou está te faltando isso. Isso aqui está bem legal, mas está te faltando isso. Isso também é treinar numa linha talvez mais de ouvidoria, dar feedback. Aí a gente entra nesse pedacinho aí da gestão de pessoas tão importante, de lideranças, que precisam estar sempre alimentando esse feedback. E hoje a geração pede demais isso, né? Pede demais. Como que eu estou indo? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta aí, me perdi um pouquinho aí no... Mas eu achei muito interessante essa observação que a Ellen fez, e que realmente a gente não para pensar muito nisso, que é de falar o óbvio, né? Porque na nossa cabeça a gente tem a estrutura da ideia e do contexto já pronta e formatada. E a gente tem a ilusão de que o outro também está na mesma página. E não é verdade. Então, de vez em quando, o erro de comunicação acontece muito em função disso, de eu achar que você está no mesmo ponto que eu e que eu te dou uma simples frase ou um comando simples e que você sai executando aquilo que eu espero que você execute. Não é bem assim, né? Não é. Algumas empresas têm um pouco de receio e até já um pouco de preconceito com os momentos de reunião, os momentos de conversa, de reunir a equipe, de delegar ordens, mostrar apresentar os processos, mas eu tenho aplicado em algumas empresas uma metodologia de fórum semanal. Não é para ser uma reunião, é para ser 15 minutos do teu período de trabalho que reúne a equipe. Gente, essa semana nossa meta é tal, a gente precisa fazer tanto disso, tanto daquilo. Uma coisa que ficou falha da semana passada foi isso, que nós precisamos mudar essa semana e eu vou pedir para fulano e ciclano focarem, sabe? É simples, é uma conversa simples, mas que às vezes os empresários deixam de lado, porque tem esse preconceito de, que não precisa fazer reunião, né? Reunião com a equipe já está saturado, e é nesses pequenos momentos que também é treinamento, né, Fábio? Com certeza. Treinar o pensamento do colaborador, é pensar do jeito que você pensa, né? E assim sim ele vai ver, poxa, que legal, a gente falou no começo da semana que era essa a meta e chegou na outra semana a gente conseguiu, então a gente tá bom. Então isso também gera motivação, isso também gera satisfação com o trabalho, que é o que faz com que as pessoas se fixem e abracem a causa da empresa também, que é o que todo empresário quer. E aí a gente está falando de duas coisas bem importantes: ser inspiração, né? O colaborador estar ali e sentir, né, em alguém a inspiração. Nossa, que legal que eu tenho essa gestora. Ter orgulho de pertencer. Nossa, que bacana, a gente consegue, a gente fez, a gente chega lá. E
A outra palavra é cultura, né? Você adquirir a cultura daquele lugar, daquela situação, da empresa, da liderança. Isso é muito importante. Sim, realmente exatamente. Bem legal. E essa é uma pergunta que eu faço para as duas. Eu quero que vocês interajam, que essa troca de informações é muito rica nesse nosso processo, nesse nosso diálogo, para tentar fazer com que os empresários entendam o quanto é importante avançar sempre, né? E que informações e indicadores o empresário pode ter e usar para perceber que a empresa dele realmente está evoluindo e superando essas dificuldades. Desafiadora. Nem sempre, quando se fala em pessoas, a gente tem números, né? E aí é que acontece muitas vezes, o empresário, ele só vê custo, né? Porque a gestão, um RH, um setor financeiro, ele é só apoio, ele não produz, ele não vende, né? Não é comercial. Então, claro, existem diversos indicadores de faturamento, Sim. de custo, de resultado, de lucro, né? Que tá ali no DRE, né? No final do mês, tá com o contador, tá com o financeiro. Mas para a gestão de pessoas, às vezes é imensurável. Só que aí entra uma pesquisa de clima, né? Saber ouvir, entender. De repente, Ellen, você pergunta para o cliente. O cliente pode dar muito resultado. O cliente pode dizer, nossa, eu sou muito bem atendida ali. Opa, isso é um indicador. Ter uma pesquisa ali para o microempresário, pequeno, enfim, grande, né? Independente do tamanho da empresa. Você ter ali hoje é tudo virtual, hoje é né? Fácil, né? Hoje é tudo muito mais fácil. Nem existe mais formulário. Alguns até, né? Mas você vai lá na farmácia, no final lá da farmácia, tá, você gostou do teu atendimento? Sorrisinho, sim, não. Então, isso tudo é um indicador de que a coisa está funcionando e que está havendo produtividade, né? Porque é uma roda, uma coisa gera outra. Se o teu funcionário está bem, tá orgulhoso, tá feliz onde ele tá, ele vai te atender bem, ele vai atender mais rápido, ele vai produzir melhor. Complementando, uma das atividades que eu acho que é fundamental para que a gente consiga acompanhar a produtividade da equipe é uma descrição de tarefas, de cargos, de funções, de responsabilidades. E eu costumo fazer um acompanhamento, né? Então, assim, a sua tarefa enquanto atendimento é esta. Você está conseguindo cumprir tudo isso? Até a autoavaliação com a equipe, né? Às vezes eles olham, não, isso aqui eu não faço, Ellen, ó. Não dá tempo, nem sabia que eu tinha que fazer isso, ou isso nunca consigo focar nessa tarefa porque as outras me demandam mais. Então, essa autoavaliação e essa comparação com o que devia ser feito e o que está sendo, também eu costumo usar como um pequeno indicador para saber, então alguma coisa precisa ajustar. Se essa equipe está sobrecarregada nesse item, a gente ou tem que aumentar a equipe, ou tem que refazer as rotinas para ver quem que vai fazer aquilo no melhor horário, enfim, são pequenos, às vezes, detalhes, né? Estou falando um pouco mais focado na minha área, que é a área de muito operacional, que às vezes, sim, os detalhes de qualidade, de desempenho podem ficar de lado, porque a gente se ocupa muito do que é operacional, do que é de todo dia, né? Então, eu faço essa comparação como indicador de desempenho, sim. Mas aí que tá, a descrição de cargos não é só em alimentos, é em todos. É a primeira coisa que eu faço quando eu vou numa empresa, é buscar a descrição de cargos. Porque sem ela, você não tem para onde que eu quero ir, para onde que eu quero que esse colaborador vá. E, infelizmente, algumas empresas, quando elas abrem um processo seletivo com a gente lá na consultoria, por exemplo, às vezes eles não sabem exatamente o que eles querem daquele colaborador. E aí, como que nós vamos contratar? Ou então, às vezes, acho que já aconteceu aí, né, na troca de figurinhas aí de empresas, eles às vezes pedem para contratar num horário. E daqui a pouco eles percebem que não é nesse horário que eu queria que o colaborador trabalhasse. É no outro horário. Está em outro horário, né? Então tem tanta coisa. Ou então me pedem um analista e daqui a pouco conversando um pouquinho mais, por isso que eu gosto de ir na empresa,
eu estou vendo que eles querem é mesmo um gerente. As habilidades são totalmente diferentes, né? Então, a descrição de cargos é para isso. Quando você tem isso descrito, você pode ficar alterando isso no decorrer dos meses, anos, enfim. Mas você faz uma vez e faz bem feito, essa descrição ela gera uma ordem de serviço para o funcionário quando ele entra. Ela gera uma avaliação de desempenho, porque é em cima disso que você avalia o teu colaborador. Ela gera anúncio, divulgação de vaga. Ela gera uma série de coisas, assim, é a tua base. Né? Importantíssimo. Certo. Essa é a live especial, a SIC, um projeto do Núcleo de Consultoria e Treinamento da Associação Comercial, em parceria com o Ponto de Atendimento e o projeto Consulte Mais, e as nossas consultoras convidadas de hoje, a Fabiana e a Ellen. Ellen, eu entendo que um indicador que possa ajudar a entender se a empresa está evoluindo é se a rotatividade cai, né? Você trabalha num setor que, infelizmente, me parece, pelo que eu conheço do setor, que tem uma rotatividade bastante alta, né? Ellen, por que essa rotatividade acontece? E o que vocês fazem para tentar combater? Olha, se eu soubesse a verdadeira causa, eu estaria muito feliz, porque daí eu conseguiria combater de um jeito muito certo, né? E conseguir sanar esse problema. Que é a rica também. Claro, com certeza. Mas a rotatividade no setor gastronômico, ela tem vários fatores que eu vejo assim que contribuem. Em primeiro lugar, é uma área em que hoje é muito mais de habilidades do que de perfil de relacionamentos, dos soft skills que a gente fala. Uhum. É muito mais de pessoas que precisam saber fazer, né? E as outras habilidades e competências acabam ficando em segundo lugar. E aí, quando a gente coloca uma excelente confeiteira, um excelente cozinheiro a trabalhar numa equipe que precisa de outras habilidades, a gente começa a ter discrepâncias e dificuldades. Então, uma primeira questão é essa, profissionalização, habilidades, desenvolvimento pessoal, para que, mesmo com as suas habilidades técnicas, elas consigam se encaixar no perfil da equipe, da empresa que está se colocando. Outro fator, infelizmente, é a remuneração, né, da área. A remuneração hoje é muito aquém do nível de trabalho que as pessoas desempenham. É uma área que tem uma lucratividade, em geral, pequena, né? Não é assim, embora isso haja no senso popular de que quem tem um negócio de alimentação vai ser rico, ganha muito dinheiro, né? Porque, veja bem, um pão custa 10 centavos, eles me vendem por R$2, por 50 centavos, mas existem muitos custos, né, na área gastronômica, então a remuneração acaba comprometendo. E outro detalhe, assim, que eu percebo e eu enfrento em todos os negócios, as demandas de trabalho, porque o trabalho na área gastronômica envolve todos os dias da semana, todos os horários do dia. Então, eu vejo muitos colaboradores excelentes que pedem demissão, que saem de um negócio que ele sabe fazer, ele tem as habilidades, mas porque ele hoje está prezando outra coisa, ele tem outro propósito, ele quer ficar em casa, ele quer ter o dia de folga, ele, né, acaba, então, migrando em muitas áreas em função disso. Então, o que a gente tenta fazer ao máximo para combater isso é ter um ambiente de trabalho, um clima, né, uma cultura organizacional que seja empática, né? Não aquele modelo antigo de aponta-dedos, né, de cultura assim de excesso de trabalho e acusar, advertência, isso não funciona, né? A gente tem que preparar um time, né, na cozinha e nos restaurantes, enfim, para que eles possam se sentir parte do negócio, importantes naquela execução, porque afinal de contas, sem esse operacional, nenhum negócio funciona, né? Então, assim, eu prezo muito por isso. Então, às vezes, a gente chega em determinadas empresas com algumas demandas muito maiores de custos, de vendas, de melhoria, de crescimento, e a gente precisa voltar alguns passos, Fábio, ir lá e dizer para o empresário, olha, vamos melhorar essa equipe, vamos treinar esse time, vamos tentar fazê-los fazer parte, vamos tentar colocar alguma bonificação. Claro, é importante, porque o propósito de todo mundo de trabalho é se manter e ter o seu faturamento. Então, é um dos maiores desafios na área gastronômica, é a gestão de pessoas, né, Fábio?
Para concluir, eu acho que é bem importante a gente dizer que é tudo isso que você falou, né, Ellen? E existe uma palavrinha que a gente usa muito na área de tecnologia, né, que é o Employee Experience, a experiência do colaborador. E não é algo que a Ellen está falando, que a Fabiana está falando. Existem números, existem pesquisas que falam que o colaborador mais feliz, que uma melhor empresa para se trabalhar, as melhores empresas para se trabalhar, tem menor rotatividade. Tem pessoas que são mais comprometidas, que gostam que ficam mais tempo ali. Então, isso faz toda a diferença, né? Então, é bem importante você cuidar das pessoas, né? Gestão de pessoas é você cuidar das pessoas. Essa área de gestão de pessoas também é muito dinâmica, como muitas outras, né? Eu quero pedir para as duas o seguinte: se essa máxima que existia até recentemente no setor, se ainda vale, as empresas costumam contratar pelo peso do currículo e demitir pela dificuldade da personalidade. Isso existe ainda? Existe sempre, né? As pessoas, infelizmente, existem várias soft skills, né? Que as pessoas não conseguem entregar, né? Que é trabalhar em equipe. Agora há pouco eu estava numa entrevista, a moça falou assim, eu sou muito fechada. Ela se identificou, ela tem o meu aplauso por ser humilde o suficiente de dizer, de ter coragem de dizer isso para mim numa entrevista. Sim. Eu já ganhei ela por isso, né? Então, mas ela fala, eu sou muito fechada, eu tenho uma certa dificuldade em me relacionar. Então, assim, eu vou colocar ela eu preciso pensar onde eu vou colocá-la, em qual vaga que eu vou colocá-la, né? Porque ela não tem, talvez, uma habilidade de atendimento, de comercial, de comunicação, mas ela, com certeza, ela tem outras, porque ela ficou muitos anos numa empresa, então, por várias questões, então tem várias coisas importantes. Então, com certeza, você contrata pelo técnico, por alguém que sabe fazer um bolos, né, ou tecnicamente é muito bom, mas chega lá na hora, ele não sabe se relacionar, ou ele não vai atrás. Ele precisa, por conta, muitas vezes, buscar o conhecimento. Então, falta isso, falta vontade. Na área gastronômica, se tem até vamos dizer assim, um padrão de pensamento que alguns empresários falam assim, eu prefiro contratar alguém que não saiba nada para ensinar do meu jeito e para ensinar o jeito da minha empresa, como essa pessoa trabalha aqui dentro, como é feito o arroz aqui no meu negócio, como que a gente serve o buffet aqui, porque eu não quero que venham com experiências de outros lugares. Então, melhor ter uma boa personalidade, um relacionamento bom, pequenas habilidades sociais, para que aqui eu possa ensinar o técnico. Então, já tem algumas empresas pensando ao contrário. E às vezes vem pessoas ótimas, né, em outras questões que o perfil é adequado, só que daí tem muita dificuldade do técnico, né? Então, a gente também enfrenta o oposto também, né? Eu acho que isso também vale um pouco para a área acadêmica, porque o ensino, né, precisa melhorar as habilidades técnicas e também focar um pouco nas soft skills dentro da formação, porque às vezes a gente tem ótimos nutricionistas, ótimos chefes, técnicos de habilidade prática, mas às vezes não conseguem trabalhar dentro de uma equipe. Então, tem que pensar isso também no setor acadêmico. Bom, a gente falou muito aqui de treinamento para o colaborador, para que ele possa render mais e ser mais produtivo, né? Mas o empresário também tem, Fabiana, que se atualizar e buscar novos caminhos e novas ferramentas para também entender esse novo mercado que é absolutamente dinâmico, né? E nós temos aqui na SIC um projeto, que é o Consulte Mais, que ele oferece consultorias gratuitas, né, Fabiana? Gostaria que você falasse. Sim, o Consulte Mais, então, ele é realizado através do núcleo, né, de consultores de treinamento,
E a consultoria oferece 3 horas gratuitas para o empresário, isso é muito legal. E o que a gente percebe é que aquele empresário que vem, que veste a camisa, que gosta da SIC, ele já vem, já faz o Consulte Mais, ele já está com a relação dos treinamentos que tem, vocês fazem diversos treinamentos aqui por mês, né? A gente recebe, eu acho que a cada 2 dias eu recebo lá no meu e-mail os treinamentos. Então, tem muita coisa aqui que a SIC oferece, as palestras, as próprias lives, né? Então, realmente, se o empresário não seguir o mercado nesses novos tempos aí, ele fica para trás, porque o concorrente vai estar fazendo. E o Consulte Mais, ele tem sido, assim, uma boa oportunidade para que seja feito até um diagnóstico, sabe? Um olhar para a sua empresa nessas 3 horas, identificar o que é mais prioridade, o que o empresário precisa melhorar nele, na gestão dele. Então, acaba sendo um primeiro passo importante para olhar a sua empresa e focar em desenvolvimento mesmo, que é o que todos esperam, né? Todos querem. Ele tem insights ali, né? Porque realmente o que na verdade eu preciso é marketing. Na verdade eu preciso um olhar para o comercial, para a gestão de pessoas. Às vezes a gente consegue ter ótimos resultados nessas 3 horas, mas aí a gente já consegue deixar uma lista de tarefas e de prioridades que o empresário consegue dar sequência e focar no seu desenvolvimento. Muito bem. Ellen Beatriz Pietruzinski, consultora para a gestão de negócios gastronômicos, e Fabiana Poletti, consultora em gestão de pessoas, foram as consultoras convidadas da nossa live especial de hoje. Quero agradecer a presença das duas. Obrigada a você, Jean. Quero agradecer ao João também, da técnica, João Almeida, do Departamento de Marketing aqui da SIC, que sempre nos acompanha. Obrigado, João, mais uma vez. E convidar a todos para que nos assistam, né, para que se inscrevam nos canais de mídias sociais da SIC, a SIC Cascavel no YouTube e no Facebook. Muito obrigado e até a próxima.